Oi, gente, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre uma experiência com quem convive com o autista, tá? Então, enquanto vocês estão entrando e tal, eu vou já convidar as minhas convidadas de hoje, tá bom? E vai ser muito bacana. Fica aqui comigo, tá? Um instante. Já vou chamá-la. Já enviei a solicitação, ela já está por aqui. Só esperar. Oi, Cristina. Oi, Nélia. Já estão aqui com a gente também, né? Carlinha já está entrando aí. Oi, Carlinha. Boa Tudo bem? noite, Boa tudo noite. jóia. Então, ótimo. Gente, Jerusa também já está aqui com a gente. E hoje nós vamos bater um papo com essa menina que está aí na tela com vocês. E cadê a avó? A avó vai aparecer depois? A avó tá com visita, gente. Ah, então tá. Porque eu coloquei aí na imagem as duas, né? E Isso, aí aí se já der tempo, tem. eu Ela chamo vem, ela. né? Então tá Isso. bom. Sua internet, eu não sei como é que ela tá, que sua imagem tá meio cortando, viu, Carlinha? Depois, mas Ah, tá deve jóia. ficar boa. Viu? Vamos ver, vamos ver como é que ela se comporta aí, viu? Tá? Boa Tá bom. noite. Você vai Já me tem umas falando. pessoas entrando aqui. Deixa eu acenar para todo mundo antes da gente começar, né? Então, gente, nós vamos falar sobre autismo. Mas a gente não está aqui para poder ficar discorrendo sobre o assunto do ponto de vista da medicina e nem da psicologia. O que a gente está trazendo aqui é uma experiência de vida de uma mãe que foi mãe super nova e de um menino que é incrível, maravilhoso, chamado Brian, que hoje é o aniversário dele. Ele está fazendo 12 anos e a Carlinha está aqui para compartilhar com a gente, né? Sobre essa Isso experiência mesmo. dela. Eu vou começar aqui dizendo o que é autismo, só para a gente, sabe, se inteirar do assunto, né? Tem um tanto de gente entrando aqui, deixa eu acenar para as pessoas, Carlinha. Então, gente, o autismo, ele também é chamado de TEA, TEA, né? Transtorno do espectro autista. Para mim, Carla, é um mundo a ser descoberto, porque é apenas um mundo diferente do nosso, né? Mas a gente está aqui porque a gente quer falar sobre isso para esse assunto ele circular com mais naturalidade. Então, com a divulgação do último manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, né? O transtorno autista passou a ser incluído no diagnóstico de transtorno do espectro autista, tá bom? E o que é autismo? É um transtorno de desenvolvimento que prejudica a capacidade de se comunicar e interagir, certo? Então, Ana já está aqui também, Jaci, Nalva, tem um monte de gente aqui. Calis, que eu não sei, Ivete também está aqui. Então, Carlinha, eu vou começar te perguntando, que eu acho que foi a parte mais difícil. Quando você, menina, jovenzinha, porque ela engravidou, gente, com 16, né? Não foi? Isso, 16 anos. isso. Então, recebeu o diagnóstico que você tem um filho autista. Então, boa noite, né? Eu me chamo Carla Viviane e sou mãe de Bruno. Vamos lá. Então, foi bem complicado. Primeiro porque como eu fui mãe nova, aí caiu a bomba primeiro de ter um bebê. Aí a segunda foi do diagnóstico de autismo. Foi com 6 anos. Brian entrou para a escola aos 3. E desde então a gente já via alguma coisinha diferente ali. Mas a gente que é mãe, você nunca quer que seu filho seja diferente de ninguém.
Então, você meio que tapa os olhos um pouco para isso. Mas foi necessário que a gente levasse ele ao neuropediatra. No caso, na época, foi Carla Patrícia. A gente chegou lá, né? Foi num dia bem complicado, assim, mas chegamos lá e passamos a tarde toda até ele entrar para o consultório dela. Quando a gente entrou, ele estava bem agitado, porque ele passou o dia inteiro sem comer, vendo aquelas mães, aquelas crianças em busca de um diagnóstico. Então, foi um dia muito difícil. E quando a gente entrou, ela começou a fazer os testes. Não demorou nem meia hora e ela já veio com diagnóstico de autismo. Eu fiquei de luto por uma semana, porque é Entende, muito gente? difícil Deixa eu te mesmo. cortar aqui. Gente, Tá bom. ela falou, eu fiquei de luto por uma semana. Porque eu queria começar dizendo que eu fiquei muito feliz, Carlinha, quando eu fiz esse convite para você falar sobre o seu filho autista e você prontamente aceitou. Por quê? Gente, não é fácil. É fácil? Não, não. Principalmente porque a maioria de nós adora ter um filho para exibir. E quando alguém Isso. fala que o seu filho não é igual, porque tudo que o ser humano quer é ser aceito, até uma época da vida da gente, né? A gente quer o grupo, a gente quer ser igual, a gente quer ser como todo mundo. Depois que a gente começa a fazer movimento para ser diferente, então, esse luto, sabe? A pessoa, você dizer que ficou porque é um choque, não é fácil para ninguém. Sim, Tanto que a gente não não. pode julgar mães que ainda não declaram que seu filho é autista ou que tem qualquer outro, né, transtorno ou alguma deficiência, né? Então, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz, achei muito maduro da sua parte aceitar essa exposição aqui para falar que você tem um filho autista, sabe? Porque a gente vive Sim. num mundo que a gente adora o bonito, o rico, né? E a gente é muito hipócrita E, às vezes, porque a gente, quando é algo que não chama tanto a atenção dos outros, para o bom, a gente descarta, né? Então, o fato de você estar sim. aqui e você assumir que quando você recebeu esse diagnóstico, você ficou enlutada, sabe? Porque é assim mesmo. Então, continua, por favor. Então, eu fiquei de luto por uma semana. Eu não queria falar do assunto, eu não queria estudar o assunto, eu não queria nada. Foi um momento meu comigo mesma, porque a gente começa a se perguntar: por que comigo? Por que o meu filho? Tanta criança, tanta família, logo eu. Então é muito complicado essa primeira fase. Passado o luto, eu fui estudar, porque eu não entendia nada de autismo. Eu só conhecia o autista clássico, que não se enquadrava em nada com o meu filho, não tinha nenhuma característica dele. Então eu fui pesquisar, eu comprei muitas revistas, eu li na internet, aí eu fui entender sobre os graus do autismo. Aí foi quando veio uma luzinha no fim do túnel. Eu vi que o meu filho não era tão ruim assim, que ele tinha o autismo mais leve de todos. Então, Porque graças quando, a Deus. cortando Carlinha de novo, gente, quando a gente fala de autismo, tem três classificações, né? Leve, moderado e severo. Então, o que a Isso, gente está dizendo aqui pode ser que não se aplique a todos os autistas, tá? Porque é uma gama sim. de aspectos diferentes. Isso. Aí eu fui começar a estudar, e aí eu vi que não era tão complicado assim, seria uma grande caminhada. Mas de tudo que eu tinha ali, era a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Aí a gente foi buscar alternativas com pessoas, né, psicopedagogas, para poder me ajudar ali, me explicar mais de perto sobre isso, porque uma coisa também é a teoria e a outra é a prática, que são bem diferentes. Então aí a gente foi ver como é que ia acompanhar a Brian mesmo nesse desenvolvimento e tudo. Aí começaram as terapias. Ele passou por duas psicopedagogas. A primeira foi até professora do meu irmão, conhecida da minha mãe e da avó de Brian. Então foi mais fácil. A gente já gostava dela, era uma pessoa de dentro, assim, próxima. E ele deu super bem com ela, começou com ela.
Aí depois, quando ele começou a estudar, que ele ficou mais velho, ele precisava estudar na parte da manhã, aí ele passou por outra. Aí essa tá com ele até hoje, Glaucilene Alves, no Instituto Estrela. Maravilhoso. Dá os parabéns para elas aqui também, porque sem as profissionais, né, esse trabalho só com a família não pode. Então tem que ser é todo mundo, a escola, família e profissionais. Sim, Para a criança isso. chegar onde Carlinha, deixa quer. eu ir pegando gancho na sua fala para eu poder incluindo o que eu acho que serve para as pessoas. Então, a Tá partir bom. desse diagnóstico e a partir desse susto inicial, né, gente, é necessário que exista um esforço conjunto, porque o principal, né, eu até escrevi aqui, é que todo mundo esteja junto nesse processo, né? A princípio, pode ser que algumas pessoas tenham alguma rejeição, né? Mas o mais importante é que esse prejuízo que a criança tem, tanto na área da comunicação, quanto na área da emoção, que a pessoa possa entender isso. Eu vou voltar um pouquinho aqui, Carlinha, só para eu ler Tá bom. umas coisas que algumas pessoas escreveram. A Dini, ela também é psicóloga, e ela falou, verdade, só quem passa pela situação é que sabe melhor exemplificar esse momento difícil, que foi quando você recebeu o diagnóstico. Não é fácil assumir e buscar ajuda. Então, gente, isso acaba sendo, né, um esforço conjunto, porque a Nélia perguntou se você descobriu só depois de 3 anos. E eu vou até dizer uma coisa que, geralmente, né, Carlinha, que eu também andei estudando, eu sei que geralmente as pessoas descobrem quando está na idade, no momento da fala, que percebe que a criança não está desenvolvendo tanto. E tem muita também negação em relação a isso, porque a gente olha, mas a gente não quer aceitar. Vendo uma matéria hoje mesmo, eu li que um rapaz, uma moça falando assim, olha, meu irmão é autista há 34 anos, só que não aceita a minha mãe. Imagina, a mãe desse rapaz não aceita até hoje que ele é autista. Então, quando você fala junto, e foi por isso que eu te chamei para estar aqui, porque eu conheço o Brian desde o dia que ele nasceu, que eu sou a madrinha dele. E eu vi todo o processo, e eu lembro que eu sempre te pedi assim, Carlinha, capacita Brian, dá autonomia para ele, né? E esse final de semana, gente, eu encontrei com o Brian e eu fiquei simplesmente encantada, porque ele está cada vez mais amoroso, cada vez mais inteligente, educado. Então, o fato de chamar a Carlinha aqui para dizer sobre a experiência dela com o Brian é dizer o tanto que o afeto, o tanto que o cuidado, o quanto que essa equipe, porque ele tem uma equipe, né, que trabalha com ele, o quanto ir à escola e o quanto a aceitação pode fazer a diferença. E o quanto que a negação e o não aceitar pode ser nocivo e prejudicial nesse desenvolvimento. Verdade. Como o Cacá falou aí, o diagnóstico de Brian foi bem tardio. Seu som tá baixinho, Carlinha. Tá. Como o Cacá falou aí, você está conseguindo me ouvir agora? Agora tá. O diagnóstico foi bem tardio mesmo. Primeiro porque a primeira escola que ele estudou foi uma escola particular. E aí eu chegava nas reuniões, mesmo desconfiando que ele era diferente, as professoras falavam comigo que estava tudo bem, que era daquele jeito mesmo, que ele ia desenvolver. Então, a gente, como o Cacá acabou de falar, e você não quer que seu filho seja diferente, você se acomoda e tá tudo bem. E depois, pela segunda coisa, que é isso aí mesmo, da negação, e como ele também, a gente não tinha muitas condições financeiras, aí a gente foi pelo SUS. E a Carla Patrícia, na época, você tinha que chegar às 6 horas da manhã para conseguir uma consulta com ela, porque ela era bem lotada. E aí você ficava em filas enormes esperando a sua vez. Então demorou também por causa disso. Juntou a negação com a parte financeira. Porque, E aí, como...
Porque essa parte financeira, ela inclui o quê? Psicólogo, fonoaudiólogo, neuropediatra, quem mais? E a consulta com o neuropediatra, né? Que é o primeiro diagnóstico só vem do neuropediatra. Então, quando você não tem condições financeiras, você depende do SUS. E aí um pouco demora, não tem como, porque a procura é muito grande, né? A gente sabe que cada dia mais estão aumentando os casos de autismo, de Down, de tudo. Então, fica bem lotado mesmo. E Demora um pouco sim para você. e deixa eu te perguntar agora, que eu acho que é a curiosidade de todo mundo. E a partir desse momento, né, que com 6 anos, né, que você teve o diagnóstico, então, isso. E você, aquilo que parecia meio nublado para você, ficou claro nesse momento, né? Você passou a perceber, sim, né? E Nanda está falando que terapia ocupacional, em alguns casos, que também ajuda muito. A arte, né, gente? Inclusão da música. Inclusive, Brian me visita e um dia ele estava aqui na minha casa e eu sou muito de fazer meditação, ouvir mantras. E aí ele chegou e eu coloquei mantras e meditação para ele. Aí ele olhou para aquilo depois de um tempo e falou assim, Cacá, que ele me chama de Cacá. Cacá, não tem nada de humano nessa casa, não? Como se fosse, sabe? Uma coisa que não fosse trivial para ele. Então, como Carlinha disse que viu, chegou a essa constatação, né? Quando ele já tinha 6 anos, e aí a gente fica agora na pressa de reverter, né? Um quadro que a gente sabe que autismo não tem cura. Mas o que eu posso fazer agora para ajudar meu filho? E eu quero saber como você sentiu isso no seu coração, não na sua cabeça. Do que fazer? Então. Como é que vai ser de agora para frente? Porque mãe já se sente responsável. Mãe, nesse caso, então, né, Carlinha? Verdade. Então, aí a gente passou por momentos bem difíceis, assim. Brian sempre foi uma criança tranquila, desde neném. Você conhece, você sabe disso. Eu nunca tive muito trabalho com ele com relação a isso. Mas chega um momento em que a criança começa a ter comportamentos inadequados. E aí é um momento muito difícil, porque eu não sabia, alguns momentos eu não sabia o que fazer, como ajudá-lo, né? Então, a minha relação com o Brian é muito no diálogo, na conversa. A gente conversa sobre tudo. Eu sempre explico os comportamentos dele errado, por que que é errado, e os comportamentos certos. E sempre foi assim, na paciência. Às vezes é muito complicado você ter paciência, porque no dia a dia, sou eu mesma, assim, o tempo todo, com ele 24 horas. Eu abri mão da minha vida para poder cuidar dele. Então, a gente está junto o tempo todo. Então, sim, às vezes, a paciência falta. Mas é importante que você conte, que você faça o que for preciso para você ter muita paciência. E carinho, cuidado, amor. E, para mim, o fundamental é o diálogo mesmo. O que a gente estabeleceu de diálogo é uma coisa incrível, assim. E ele conversa comigo sobre tudo, porque ele também tinha problemas com relação a isso, de se posicionar, de cuidar dos sentimentos dele. Na hora de raiva, quando ele era menor, ele jogava brinquedos, né? Então, esses comportamentos inadequados, teve uma época que foi bem complicado. Mas na conversa, na paciência, hoje a gente está... Eu tenho muito orgulho dele, graças a Deus. Como o Cacá falou do negócio de exibir aí, né? Que você não quer falar, você não quer mostrar o seu filho. Hoje, graças a Deus, eu tenho muito orgulho, eu quero exibi-lo sim, porque ele é uma criança que passou por muitas dificuldades, mas hoje ele está maravilhoso, graças a Deus. E eu acho muito interessante isso que a gente falou sobre exibir os filhos, né? Como se o filho fosse um troféu, e a gente projeta muito daquilo que a gente não fez nos nossos filhos. Nalva falou aqui que o Supera também é uma ótima opção, né? Que trabalha muito com a mente. Dineuza falou aqui, o filme Missão Especial é uma linda história de uma mãe que passa pelas situações do autismo com seus filhos. Assistam. E eu quero aproveitar e fazer outra indicação. Tem uma que o menininho, ele não é autista, mas se chama Como Estrelas na Terra. E que traz muito isso da gente entender o quanto que
nem tudo é igual no mundo da gente. Eu acho que, inclusive, o autismo ele ficou tão evidente nos últimos tempos para a gente trabalhar a nossa aceitação e esse entendimento do diferente, sabe? Então, tem muita gente aqui fazendo comentário, depois eu falo só para não perder o raciocínio, gente. Aí, como eu falei desse filme aí, Como Estrelas na Terra, a gente sabe também, Carlinha, essa coisa do troféu. Eu me lembro que quando eu era pequena, eu morava numa rua, gente, e que um dia eu vi um caixão saindo de uma casa e eu não sabia quem morreu naquela casa. E quem morreu naquela casa foi um filho que uma família tinha e que ninguém soube que tinha. Nós só soubemos após a morte, porque ele não era um filho que a mãe desejava mostrar. Não estou aqui julgando, eu não sei a situação. Eu só sei que ninguém nunca viu esse filho. Então, de lá para cá, né? Tem uma pessoa aqui falando, Panda, não sei o nome dela. Verdade, minha filha foi diagnosticada com autismo e estamos aprendendo muito com ela. São seres especiais, gente. Muito especiais. O que para o nosso mundo parece desafio, pode ser uma bênção, tá? Depende do ponto de vista que a gente olhe. Então, quando a gente fala isso, ela está falando, sou a Amanda, esposa de Cássio. Oi, Amanda. Então, o que acontece? Essa coisa de aceitar, né? Que é missão mesmo. Quando Carlinha falou, que é a primeira pergunta que todo mundo fala, meu Deus, mas por que comigo? Né? Como assim? Porque é meu filho, né? Então, passa por essa aceitação, que é muito importante, e a gente tem sim que falar sobre isso para poder, como eu disse, naturalizar, familiarizar com esse assunto, tá? E aí, gente, que mais que eu pensei? Eu falei do filme, não foi? E é falar que não quer dizer que um autista não vai poder ser uma pessoa incrível, sabia? Porque eles têm sim a coisa eles são monotemáticos, né? Eles repetem muito sobre um assunto, ou então eles insistem muito em uma coisa. Mas a gente sabe que se isso bem dirigido, isso pode ser incrível. Tanto que depois vocês podem pesquisar aí na internet, tem cientistas que já dizem que o Einstein era autista, e até levando a possibilidade do Bill Gates, do Steve Jobs, entende? Isso aí vocês procuram para vocês se certificarem. São possibilidades, mas eles traçam um perfil e acreditam que tenha essa possibilidade, sabe? E aí, tem alguém falando aqui, meu primo é autista, porém os pais e a família não gostam que fale sobre o assunto. Gente, essa negação, isso é o fim do mundo. Entende? Porque, poxa, a gente está nesse mundo para aprender a amar, para aprender a aceitar. Agora, por que a gente tem que padronizar todo mundo? Cláudia está falando aqui, Cristina, né? Minha cunhada falou, muito inteligentes. E Cláudia falou que a música estimula muito. Claro que a música estimula, porque a gente já aprendeu o quanto que a música melhora o nosso cérebro, né? Então, tem muito a se fazer na atualidade. Então, para que negar? Eu lembro que quando ele nasceu, Carlinha, eu falei sem saber de nada ainda para você, Carlinha, ele veio para ensinar muito, não foi? Mesmo. Né? Eu não sabia de nada, eu só falei o que eu senti, sabe? Então, é mais ou menos isso. E antes que a gente continue aqui, porque Carlinha vai falar para a gente, a Itana está falando aqui, os autistas são seres de luz que vieram ao mundo para nos ensinar muito, né? E Cristina falou, aceitar o que Deus nos dá porque é missão de amor. E um dia eu estava numa mesa, Carlinha, assim, com várias médicas, e uma falou uma coisa que me chocou, sabe? Ela, né, falou comigo assim, não, o autista não tem sentimento. Eu falei, nossa, mas eu acho que ela está equivocada. Eu não quis argumentar porque ela era uma médica, sabe? Então,
eu calei e fui pesquisar e não é bem assim. Então, gente, conhecimento nunca é demais. Quem tem, ou quem convive, ou quem quer saber mais, ou mesmo quem quer ajudar, pesquise para você entender, porque isso é muito importante. Tem alguém perguntando aqui, como descobre que eles têm autismo? Autismo, ó, gente, tem alguns traços, sabe? Que a criança começa a apresentar, porque a criança já nasce com autismo. Você quer falar sobre isso, Sim, Carlinha? sim, posso falar. Então, tem criança que pula, tem criança que balança o corpo, aí vai depender da criança. No caso do meu filho, ele batia os dedinhos o Uhum, tempo todo, assim, quando ele estava ou nervoso ou feliz, aí ele ficava batendo os dedinhos, mas vai de criança para criança mesmo. uhum. Então, É, e isso Cacá aí, falou aí. aí tem que estar atenta, né, e tal. E geralmente os médicos dizem que é sempre na época que vai falar, que também pode ter uma certa dificuldade. Às vezes tem dificuldade de fixar o olhar no olhar do outro, né? Isso, Esse tipo de coisa. Então, isso aí você consegue esse tipo de informação, né? Mas é tudo uma questão, gente, de acolhimento. Deixa eu ver o que mais. Ah, aí para falar isso, que o autista pode muito, tem essa série, né? The Good Doctor, né? O Bom Doutor, que ele é um médico, né? E hoje também eu estava vendo, lendo sobre isso, e eu vi que uma moça lá de Itajaí, em Santa Catarina, ela passou em primeiro lugar na Universidade Federal em Medicina. E ela é autista. Olha que bacana isso, né? Então, assim, não precisa desse desespero todo. É claro que tem coisas mais severas e tudo, mas que também essas pessoas chegam a algum lugar, né? Então, ela, inclusive, ela falou que quer estudar, quer ser especialista para ajudar, porque o diagnóstico dela foi feito tardiamente. E quando é mais cedo, pode ajudar, né? Então, é antes que verdade. Carlinha comenta aí sobre a parte da alimentação, que ajudou muito, né, Carlinha? Mudar. Isso. Eu vou pedir licença para eu ler uma poesia, tá bom? Que eu achei muito linda e que eu quero dedicar a Brian, porque hoje é o aniversário dele. Ó, eu sei que você e eu nunca fomos iguais. E eu costumava olhar para as estrelas à noite e queria saber de qual delas eu vim. Porque se eu pareço ser parte de um outro mundo, e eu nunca saberei do que ele é feito, a não ser que você me construa uma ponte. Eu espero pelo dia no qual você sorrirá para mim, apenas porque perceberá que existe uma pessoa decente e inteligente enterrado profundamente em meus olhos caleidoscópicos, pois eu tenho visto como as pessoas nos olham, embora eu nada tenha feito de errado. Construa-me uma ponte e, por favor, não demore muito. Vivendo na beira do medo, vozes ecoam como trovão em meus ouvidos, vendo como eu me escondo todo dia. Estou apenas esperando que o medo vá embora. Eu quero muito ser uma parte do seu mundo. Eu quero muito ser bem-sucedido e tudo que eu preciso é ter uma ponte construída de mim até você. E eu estarei junto a você para sempre. Nada poderá nos separar se você me construir uma ponte. Uma pequena, minúscula ponte da minha alma para o fundo do seu coração. Eu achei isso tão lindo, eu fico toda arrepiada. Muito Então, lindo. esse poema, gente, depois eu vou deixar aqui, na hora que eu salvar a live, de quem é esse poema que eu achei lindo. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é pedindo para todo mundo construir ponte. Construa ponte com o que é diferente de você. O diferente de você não é pior nem melhor.
só é diferente. E pode ensinar tanto. É uma escola de sabedoria. E aí, passando esse momento poesia, né? A Marilane Teixeira falou que muito lindo, bonito, né? Isso da ponte. E Cristina falou, lindo, você é demais, cunhada. Nosso Brian vai longe com essa mamãe e a madrinha presentes na vida dele. Que bom, né? Luana Rocha também entrou agora. Então, Carlinha, fala... hoje, no mundo de hoje, a gente fala muito sobre alimentação, né? Fala como foi que a... Oi, Dui! Falou que eu sou uma amiga dele abençoada de luz. Beijo, Dui. Carlinha, conta pra gente como é que a mudança na alimentação impactou na vida do Brian. Então tá, vamos lá. Ele só comia a mesma coisa, né? Quando era pequeno. Quando era bebê, só o leite. E desde bebê, ele já apresentava a intolerância à zero lactose. Mas eu não sabia. E só fui descobrir isso um tempo depois. Aí depois veio as comidinhas. No começo, tudo bem. Ele comia tudo certinho, tudo que a gente dava. Depois de um tempo, ele começou a querer comer só as mesmas coisas. Aí foi um longo período até a gente conseguir que ele comesse outras coisas. Mas Fernanda, minha prima, que está aí presente também, foi quem me ajudou nessa parte aí. Que ela falou comigo para que eu colocasse as comidas no prato, mesmo que ele não gostava. No começo, ele não aceitava, ele pedia para eu tirar. Aí eu tirava naquele dia, no outro dia eu colocava. Assim sucessivamente, até ele aceitar a comida no prato, sem experimentar. Ele olhava, ele cheirava, mas ele não queria colocar na boca. Aí depois de um tempo, ele aceitava essas comidinhas, começou a comer. E hoje, depois de um longo tempo, ele come qualquer coisa, ele aceita experimentar de tudo. É uma glória, graças a Deus. Mas é com o tempo mesmo, a gente tem que ter muita paciência, porque aos poucos eles vão aceitando, vai cheirando, vai pegando e aceitando mesmo, vendo que aquele alimento é gostoso. A gente vai conversando, explicando por que faz bem comer aquilo. E por aí vai. E hoje, graças a Deus, ele come de tudo. Gente, é maravilhoso. Experimenta de tudo. Num tempo que as mães, né? Porque parte das mães de hoje, elas não querem perder muito tempo com os filhos. Daí a educação ser uma coisa tão problemática, porque demanda tempo, demanda repetição, demanda cuidado, demanda presença, né? E no tempo de telefone, de WhatsApp, a gente, bom, dá o telefone para o menino e deixa o menino em paz, né? Tem um tanto de gente falando aqui, depois eu dou uma lidinha, tá, gente? Tá. Falou que os autistas têm resistência a certos alimentos. No caso de Brian mesmo, não falando de alimento, mas ele não suporta ficar sujo. Se alguma coisa sujar ele, ele fica bastante incomodado, né? Então, Brian também Dina está falando que tudo é no tempo da criança. Então, o fato de ter alguém ali, gente, que não vai ter preguiça, sabe? Para fazer tudo por ele, porque até com nossos filhos que não sofrem desse transtorno, a gente tem pouca paciência. Imagina você ter que repetir e gerar isso que é tão importante, essa autonomia nele, né? Dizer que ele é capaz. Olha, você é capaz. Porque eu lembro que numa das primeiras consultas de Brian, eu converso muito com ele, né? E ele me falou assim, eu não preciso fazer nada não, porque minha mãe e minha avó fazem tudo por mim, né? Então, olha como ele percebeu. Elas fazem por mim. Mas elas, ao terem essa informação, elas mudaram e foram dizendo, não, você vai fazer isso. Tanto que quando ele está aqui comigo, vamos molhar a planta, vamos fazer isso, né? Usa a faca. Mas, gente, tudo é uma questão de paciência, de treino, como tudo na nossa vida, né? Qualquer coisa, paciência e treino. Então, o fato de trabalhar a alimentação ajudou muito também. A gente fala sobre isso, né? Que a alimentação, a gente é o que a gente come, né? O que a gente pensa, o que a gente sente. E faz total diferença. Então...
rapidinho. Oi? Vou só te cortar rapidinho, Aham. porque muitos autistas têm intolerância à lactose e a glúten, né? Uhum. Ou a um ou ao outro, ou os dois. No caso de Brian, é os dois. E na Uhum. Nutribem, gente, tem muita coisa boa, muita coisa que não é só industrializada. Tem a Viva Leve, que faz pães, que faz bolos, tudo sem leite, sem glúten, maravilhoso. Vale a pena. Tem tudo no Instagram aí. Uhum. Muito bem, então. E é legal, né, você ter encontrado isso, porque tem hora que a gente fica sem opção, né? E criança gosta dessa diversidade, ainda que para ele insistia sempre nos mesmos alimentos. E, gente, Carlinha, preconceito. Como é que você sente Hum. isso? Como é que você percebe isso? Quando você vê isso em relação aos outros, porque não tem como a gente não falar sobre isso, porque isso existe, né? É presente, né, na vida das pessoas, em relação a tudo, não só ao transtorno do espectro autista. Então, ele existe e sempre vai existir, né? E eu que sou uma mãe super protetora, gosto dele debaixo da minha asa, então é bem complicado para mim isso daí. Mas eu já converso com ele a respeito disso também. Aos 10 anos eu expliquei para ele que ele era autista, o que que era autismo, os direitos, tudo ele já sabe. Claro que ele não tem ainda muita noção disso, mas ele sabe. E aí eu já converso com ele, eu falo que ele é diferente e tudo, e falo com ele que as pessoas têm dificuldade em aceitar o diferente. É como eu disse, a gente conversa muito sobre tudo. Então, eu estou preparando ele para lidar com isso também, porque a gente sabe que existe, não tem como. Graças a Deus, ele estudou no Francisco Sá, uma escola muito boa, de crianças que receberam ele com maior carinho, com maior amor. Eu nunca tive nenhum problema lá, de nada. De crianças que fizeram alguma coisa, ou ele sofreu bullying, eu nunca tive. Mas eu sei que quando a gente está num consultório, quando a gente está em algum local público, as pessoas olham, as pessoas comentam. Não é nada exagerado, nada que me incomode. Mas eu sei que isso existe e a gente já está trabalhando a cabeça dele, sempre. Para ele estar preparado para isso. Quando você conversa sobre isso com ele, qual que é a reação dele? Ele ainda não tem muita noção disso, não. Ele fala, ah, mãe, todo mundo é diferente. Eu falo, é mesmo, mas você tem algumas diferenças particulares. Aí ele vai falando assim comigo, que não, e que todo mundo é diferente. Ele ainda não tem muita essa. Não entende muito isso, sabe? Mas eu já converso muito e sempre. Todos os dias eu falo. Glaucilene falou aqui que você é uma mãe maravilhosa e Carlinha, assim, você falou desse luto na semana do diagnóstico, na semana que você recebeu o Sim. diagnóstico, né? Você contou pra gente agora como é que é esse convívio e tudo. E quando você pensa no futuro dele, como é que você se sente? No começo eu tinha medo, muito medo, né? A gente sempre pensa, oh meu Deus, e se eu morrer primeiro? O que que vai ser do meu filho? Hoje eu já não tenho mais tanto esse medo, não, porque hoje eu já sei que ele consegue se virar sozinho no mundo. Ainda falta muita coisa para aprender, gente. Eu não estou falando que ele já está 100% preparado. Ele não está, mas de quem ele era, para quem ele está se tornando, ele já está uns 80% preparado. E agora a gente vai fazer o que falta, né? Prepará-lo para o que falta aí. Mas eu tenho muita perspectiva boa. Eu sei, ele diz que quer ser médico, né? Que ele quer ajudar as pessoas. Então, assim, ele tem esse potencial, sim. Se ele quiser, ele vai chegar onde ele quiser. Eu tenho certeza disso. Eu falo para ele todos os dias, meu filho, você é inteligente, você consegue o que você quiser. Basta você estudar, basta você se esforçar, que você vai ser quem você quiser. E eu tenho certeza disso. Eu não falo só por ele ser autista. É porque eu realmente acredito nele. Uhum. E ele realmente ele é muito inteligente, porque quando eu falo com ele fala umas coisas comigo assim, sabe? Que eu falo, nossa, de onde ele tirou isso? E, gente, uma coisa que eu até anotei aqui para falar a gente não adquire autismo, tá? A gente nasce autista e isso tem várias origens, né? Que depois vocês podem pesquisar sobre isso também.
mas ninguém adquire autismo. E para você ter esse diagnóstico de autismo, a gente precisa. Ó, Nanda falando aqui, que legal! Não sabia que ele queria ser médico, né? Então você coloca ele para assistir The Good Doctor, né? E Nanda é geriatra, excelente médica humana, gente finíssima. Então, gente, a gente não pode confundir esse transtorno com deficiência intelectual ou atrasos no desenvolvimento, tá? Por isso que a gente precisa saber muito bem, pesquisar, ver, porque para não confundir. Inclusive, tem adultos que hoje em dia se perguntam, né, Carlinha? Será que eu sou autista? Hoje mesmo, eu até anotei uma lista aqui de famosos que são autistas. E a pessoa, para ser diagnosticada, tem que ser clinicamente significativo, ou seja, que grau que essa pessoa precisa de ajuda. No grau leve, ela não vai precisar de tanta ajuda, no moderado mais e no severo mais ainda. Ou seja, que exatamente está relacionado com essa autonomia, essa capacidade de gerir a própria vida, né? Porque, você sabe, a gente, quando bebê, a gente precisa muito até um certo tempo, depois a gente gera essa independência. E no caso deles, eles precisam de pouca ou muita ajuda. É isso? Isso mesmo. Tem mais um parabéns aqui para você. Parabéns. É uma mãe incrível, né? Apoiar o sonho de uma criança e não tem nada melhor. Parabéns pela mãe que és e que vai se tornando, junto ao crescimento do seu filho. Você foi a Mary que está falando aqui para gente, lá da TV Conexão. E, assim, para você falar, Carlinha, para quem é mãe ou para quem conhece, porque eu conheço mães que são mães desesperadas com isso, sabe? E eu fico assim achando que elas precisam de mais ajuda até, né? Porque quando eu trabalho com atendimento, e às vezes o filho tem problema, que não é esse caso, mas a mãe tem mais problema do que o filho. Porque tem mães que estão se colocando, gente, numa situação emocional pior do que a dos filhos. Então, esse centramento, esse amadurecimento, essa calma, o ambiente que a criança vive é importantíssimo, né? Importantíssimo para esse desenvolvimento. E aí, Carlinha, o que você fala para essas mães que se desesperam com o diagnóstico, que claro que tem aquele tempo que a gente falou, mas depois a ficha tem que cair e algo tem que começar a ser feito? É verdade. Eu acho que a gente tem que viver o luto, sim, mas esse luto tem que ter um Tá baixinho seu áudio agora. Eu acho que a gente tem que ter o luto, sim, mas esse luto tem que ter fim. E depois que passar esse luto, eu acho importante todo mundo estudar, todo mundo entender do assunto. Aceitem seus filhos do jeito que são. Eu tenho muita sorte de ter o meu como ele é, porque ele é uma criança iluminada, uma criança abençoada. Mas seja como for, que os pais aceitem, que não tenha vergonha, exibem sim, qual é o problema? Hoje em dia isso é tão normal, e mesmo se não fosse, se essa missão nos foi dada, é porque a gente dá conta. Então aceitem, tratem com todo amor, com todo carinho, conversem. E o segredo é paciência. Tenham muita paciência. E amem seus filhos do jeito que são, gente, porque é isso que vai fazer eles irem para frente. É o amor, é o carinho, que o povo fala que amor demais estraga, né? Mas eu acho que não. Amor nunca é demais. Não, e a gente fala, num tempo, né, que a gente fala tanto de inclusão, a gente tem um discurso de inclusão que é uma coisa impressionante, né? E tia Rosinha aqui tá falando que sua tia doidona. Tá adorando a sua fala, Carlinha. E a Dini mais uma vez reforçou que essa orientação para a família é importantíssima. Luana está te dando parabéns aqui, tá? Por ser essa pessoa, essa mãezona. Ela falou que conheceu você. Você lembra de Luana lá comigo, né? Desde que Braia era ainda um bebezinho. Né? E é muito bonito ver o amor de vocês. Tem outra pessoa aqui falando, porque eu não conheço, não dá para saber
como é o nome, tem família que precisa ser tratada primeiro que a própria criança, entende? Porque é conjunto. E é interessante isso, sabe? Sim. É Nanda falando aqui. O Marcos, né? Parece ser um paizão. Ela tá falando de alguém aqui. Marcos Mion, né? Que acho que deve ter um Isso, filho autista também. é um filho, é maravilhoso. E Ivete está falando amor, cura, e vejo você tão linda falando do seu Brian. Sabe, gente? Então, o que a gente está aqui chamando, nossa live está quase acabando, Carlinha. Para Ô, falar Jesus! isso, vamos parar de discurso de inclusão, parar de falar que a gente não é preconceituoso. Para e olha para você e vê aí na sua realidade. Não precisa ser autista, não. Basta ser diferente, porque nós todos somos diferentes em algum nível. E a gente não aceita. A gente quer ficar só entre os iguais. E os iguais não nos ensinam muita coisa, não, porque eles não nos desafiam. Então, esse chamado aqui de hoje, junto com Carlinha, para falar de Brian, no aniversário dele de 12 anos, né? Em que eu estava lá e eu cantei parabéns e eu vi ele tão educado. E, gente, na hora que eu vou embora, quando eu me despeço dele, ele fala: eu te amo, Cacá. Olha isso, entendeu? E eu sempre... Vixe. Ai, que bonitinho! Eu sempre venho embora emocionada, né? Porque a gente não tem essa ligação física toda, mas eu não sei se nossa ligação é espiritual, o que é, mas eu sei que a gente tem uma conexão muito grande. E ele, eu próximo ou não, ele percebe isso. Então, assim, se ele percebe de quem está longe, imagina de quem está perto, né? E agora meu olho tá assim, eu não vou nem conseguir ler o que vocês escreveram aqui, tá, gente? Mas fato é, a gente precisa se humanizar, a gente precisa valorizar que a coisa mais importante dessa vida são as pessoas. Gente é mais importante do que qualquer outra coisa, sabe? E se você se dói, né, com alguma coisa que machuca o seu filho, que tem todas as possibilidades de reagir, né? Imagina de uma mãe ou de uma família que olha para um filho que é mais vulnerável, como essa pessoa se sente, né? Então, essa conversa aqui hoje foi para a gente entender que a gente precisa muito, sabe? Humanizar, ser fiel ao nosso discurso, valorizar quem está perto da gente, valorizar o simples, sabe? E parar com essa coisa que está aí de dinheiro, de poder, de não sei o que, isso não nos ajuda. A gente está aqui para se apoiar uns nos outros, a gente está aqui para cuidar, para saber cuidar, tá? Porque nada melhor do que a gente olhar para o lado e saber que tem alguém com quem a gente pode contar, né? Então, Carlinha, suas últimas palavras aí para a gente terminar. Acabei desse jeito aqui, que eu nem achei. Eu amei. Eu quero te agradecer primeiro, né, por essa oportunidade. Eu sou muito tímida, gente, eu quase não gosto de falar, eu prefiro escrever. Mas como era esse assunto, eu não poderia deixar de estar aqui, porque é um assunto que eu domino, porque é um assunto que eu vivo diariamente, é um assunto que me deixa muito feliz. Um dia foi luto, mas hoje é alegria, porque meu filho é muito abençoado, ele é muito amado. Hoje mesmo é aniversário, todo mundo mandou mensagem, ele é muito querido e é motivo de muita alegria para mim. Obrigada, Cacá, obrigada a todo mundo que assistiu, obrigada pelas mensagens. Eu só tenho a agradecer a Deus hoje pela vida do meu filho, por tudo que ele é para mim, pela família toda, e só agradecer a todos vocês. E pedir que respeitem, que acolham e que olhem para os autistas. Não só para os autistas, mas para todos, né? Que a gente se olhe com amor. A Dini está falando aqui,
Obrigada pela sua disposição, né, em expor suas experiências da vida com ele, né? Cristina, sua tia, também disse que testemunho lindo, né? Que ajuda muito, porque é isso, sabe, gente? A gente tem que entender uma coisa: tudo que a vida traz pra gente tem um propósito, sabe? Outra pessoa que falou que você é uma mãezona, sabe? Parabéns, Vila Praia. E aí, assim, vamos ter esse entendimento, tudo tem um porquê. Se algo acontece assim com você, que não seja ter um filho desse jeito, ou qualquer outra coisa que você esteja passando e que seja difícil para você aceitar, entenda, tem um porquê, tem um motivo. Às vezes dá uma volta e você vai entender lá na frente, mas é necessário até para o seu crescimento, sabe? Então, Sim. você está de parabéns. E a Cláudia acabou de falar também, parabéns, ótima live. Deixa eu voltar aqui no comentário, que meu olho estava cheio d'água e eu não consegui ler. Deixa eu ver o que foi aqui. Falou que tem que dar muito amor mesmo a Marilane, né? Que ele merece, né? E mais outras pessoas que entraram. Então, ó, Pati! E aí, Pati? Outra afilhada, gente. Filhada linda mesmo. Ela dizendo que olhemos mais para as pessoas, sejam elas como forem. Estamos olhando muito para o celular. Entendeu? E eu acho que vai chegar uma hora que a gente vai se incomodar tanto com isso, Paty, que a gente vai fazer um retorno ao que realmente importa, né? Porque se chega do artificial, chega dessa coisa, desse virtual. Claro que tem a parte boa, como tudo na vida é uma polaridade, né? Tem um bom e um ruim, mas a gente precisa, sim, de afeto, de humanizar nossas relações e de viver cada vez mais entendendo. Poxa, e se perguntando como será que é para o outro, né? Porque às vezes a gente considera a dor do outro tão pouco e a gente tem que passar a observar e ter essa construção, mas de verdade, no coração, na sua verdade, né? Porque de discurso o mundo tá cheio. Então, gente, muito obrigada. Obrigada, Carlinha. Adorei estar aqui, tá? E que a gente vá pelo mundo aí espalhando sementes, né? De muito amor e de muito afeto. Onde quer que a vida nos coloque. Amém. Beijo, obrigada. Isso. Beijo, obrigada a você. Tchau. Tchau.